pequeno, a chance de se expandir o racismo, a chance de aprender é maior. Bom, depois eu vou pedir para você se apresentar, tá, Nicole? Que você não Tá falou bom. de você, mas só para complementar um pouquinho que as meninas falaram, e Yasmin citou que a gente tem utilizado bastante uma perspectiva africanista, né? Pegando mesmo filosofias africanas para poder trabalhar. A filosofia africana ela foi a base que deu início ao projeto lá em 2021, quando a gente ainda estava com a professora Débora. Espera aí, que está dando microfone aqui. Nicole, meninas, vocês podem fechar o microfone de vocês? E deixa eu, onde que eu estava? Enfim, a gente lá em 2021, quando eu estava com a professora Débora ainda, né, desenvolvendo a ideia do projeto, a gente pensou nas crianças pequenas, porque dentro da filosofia, né, africana, principalmente da filosofia iorubá, a gente tem a potência da infância, né? Você entende essa potência da infância de transformação, de criação. No olhar ocidental, a gente tem, ou ocidentalizado, como é na nossa cultura, né? A gente tem muito a ideia da criança do vir a ser, né? Aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Como se essa criança não fosse alguma coisa ainda. A gente não faz, não há muitas vezes uma intencionalidade nisso, né? Mas está perpetuando essa ideia de que a criança hoje ela não é. E, na verdade, a criança é, né? Ela é potente, e a perspectiva, né, dessa filosofia iorubá, ela traz a criança no centro do desenvolvimento ali de ideias, de criação, né? A gente não, a filosofia, né, vai trazer a figura do Exu, né, relacionando a essa infância. Então, o Exu é aquele que vem primeiro, aquele que vem abrindo os caminhos, é aquele que come primeiro, né? Então, a gente tem que dar de comer essa criança primeiro para depois a gente pensar, né, nesse mundo aí, porque ela está abrindo o caminho. Todos nós fomos crianças, né? E o que a nossa infância abriu de portas e possibilidades para a gente. E começando com a infância a partir dessa filosofia, porque como a Nicole trouxe, né? Se a gente começa a pensar numa educação antirracista, né, naturalizando aquilo que é natural, né? Ou seja, as diferenças que nós temos, né, a diversidade cultural, a diversidade étnica que nós temos, pode ser que a gente caminhe, né, para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, né? E aí, acho que a Yasmin trouxe bem essa perspectiva decolonial, né? Quando a gente tem que olhar, né? Tentar, é tudo uma tentativa, né, gente? Por isso que é uma roda de conversa para a gente fazer uma troca aqui, que esse movimento circular também de roda é um movimento muito das filosofias africanas, né? Não é alguém aqui passando todo o seu conhecimento, que a gente está construindo juntos, mas um olhar decolonial para nossas práticas também, né? Incluir, aí a gente estou vendo aqui muita gente da licenciatura, né? A gente incluir nas nossas aulas, nos nossos currículos, nas nossas temáticas, outras perspectivas, outros olhares, outras noções que não só esse conhecimento eurocêntrico. Falei demais, vou deixar a Nicole se apresentar, né? Aí depois eu volto e apresento o que a gente vai ver aqui na atividade hoje, que eu também já adiantei um pouquinho. Então, eu sou Nicole Duarte, eu faço automação industrial, estou no terceiro período e sou irmã de duas crianças pequenas. Acho que é isso só isso. Tá joia, Nicole, obrigada, Yasmin. Então, o que a gente pensou, né? Essa atividade hoje foi pensada, como eu falei, a partir do projeto, mas como a gente não está lidando só com a questão da infância, né? A gente tem ido para quilombos, principalmente quilombos urbanos, a gente está com uma parceria com o terreiro de Umbanda, Nossa Senhora da Guia, que se considera, né, se estrutura enquanto quilombo urbano, e todo esse conhecimento que a gente tem apreendido, que a gente tem produzido, a gente resolveu trazer um pouquinho, né, e fazer uma discussão
principalmente, não que outras pessoas não possam participar, mas o foco, né, de público-alvo seria mesmo alunos e quem professores e professoras da licenciatura, porque a gente quer olhar, né, para esse ensino dentro de sala de aula, dentro dessa outra perspectiva, principalmente porque esse ano, né, está completando 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que instituiu, então, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura, das histórias e das culturas, né. A África não é uma coisa só, africana e afro-brasileira, e depois lá em 2008, né, a lei, vou copiar aqui, vou colar, a lei 11.645, ela inclui, as culturas e histórias indígenas dentro desse currículo, e a gente sabe, né, que apesar de 20 anos da lei, ainda temos muito que caminhar e temos muito que modificar dentro das nossas escolas, das nossas práticas, dos nossos currículos, né, nessa perspectiva, né. E a lei ela traz, né, ela trouxe lá, ela surge, né, ela foi sancionada então em 2003, há 20 anos atrás, mas ela vem de um histórico de luta, né, de diversos atores e agentes sociais embasados principalmente, né, fundamentados principalmente ali pelo movimento negro, que teve como conquista então a lei. Mas a gente sabe também, né, que lei nenhuma, né, não vai ser papel nenhum que vai mudar a realidade social. As realidades elas só se modificam a partir de construções, a partir das relações que a gente vai travando, e dentro do chão escolar, né, dentro do chão da escola não vai ser diferente. E então, assim, sempre quando eu começo uma aula, eu pergunto, né, quando a gente vai pra alguma temática, enfim, eu sempre pergunto: "Mas vocês trabalharam a história da África dentro da as histórias do continente africano, as filosofias e culturas dentro do ensino médio? Lá no ensino fundamental?" E poucas pessoas, né, mesmo, alunas e alunos mais novinhos das licenciaturas, não trabalharam, né, ou tiveram muito pouco. E aí eu remeto quando eu era estudante lá atrás, né, muito antes da 10.639, que quando a gente aprendia alguma coisa do continente africano, é uma história bem estereotipada, né, então é bem o olhar do colonizador, né, esse olhar eurocêntrico, que muitas vezes vai passar que a África, o continente africano é uma coisa só, como se fosse um país, a gente fala lá na África, entendendo muitas vezes que é um país, e é um continente inteiro. Tinha uns recortes lá do Egito, mas o Egito também não era passado como se fosse parte do continente africano, né, parecia uma coisa à parte que não estava dentro do continente africano, um Egito embranquecido, né, porque, a Chimamanda, né, quem foi meu aluno aqui já escutou falar e espero que muitas outras pessoas também já tenham ouvido falar da Chimamanda Ngozi, ela vai trazer para a gente os perigos de uma história única, né, e acho que é bem isso que, por séculos, o currículo eurocêntrico das escolas tem feito com as histórias, né, com os povos africanos, né, e indígenas também, mas estamos aqui falando do antirracismo, né, com foco, um recorte muito para a história da África, por conta dos 20 anos da lei. Quando você vai contando uma única história a partir de uma única versão, a gente cria um estereótipo, né, e a gente coisifica aquela pessoa, a gente coisifica aquele povo. Afinal de contas, ninguém é uma coisa só, muito menos um continente inteiro é uma coisa só, né. Então, assim, eu acho que todo mundo já deve ter pensado sobre isso, né, quando a gente muitas vezes pensa na África, a imagem que por muito tempo, muitas décadas nos foi vendida é a imagem da pobreza, a imagem da miséria, a imagem da fome, das guerras, né. Não que não tenha isso, os estereótipos eles fazem parte, né, daquilo que nos constitui, mas certamente o continente africano é muito mais do que isso, né, existem muitas culturas ali que nos constitui enquanto brasileiros, né, que isso é uma outra questão que a gente tem que sempre pensar, né,
nós somos parte disso, nós nos constituímos a partir dessas culturas, né? Toda a nossa sociedade é baseada nos anos, né, nos séculos de escravidão, de etnias inteiras, e, sem dúvida, nós temos muito dessa cultura no que nós somos, e reconhecer isso é extremamente importante, né, para esse caminho do antirracismo. Então, hoje, a gente escolheu um curta, acho que ele tem quase 19 minutos para a gente assistir juntos, né? Ele se parte num ambiente escolar, chama Dudu e o lápis cor de pele. Então, a ideia é que a gente assista esse curta e depois do curta a gente abra uma roda de discussão mesmo sobre aquilo que nos tocou, né? Claro que nós temos alguns pontos já levantados, mas o interessante seria que, após o curta, todo mundo aqui que acha que queira participar, né? Eu acho que está aqui porque quer participar também, abra aí o microfone, levante a mãozinha para a gente poder, a partir desse curta, desenvolver um pouco dessa educação antirracista. Ok, pessoal? Então, vou passar aqui agora a apresentação do vídeo e vocês só me deem um ok se está tudo certo, se estão ouvindo, beleza? Já pintou tudo? Falta o rosto. Eu não sei que cor eu uso. Usa rosa. Eu uso rosa. Meu irmão usa amarelo porque fala que quem tem cara rosa é porco. Mas eu não ligo. Tio, eu tô ouvindo muita conversa. É que o Dudu quer saber de que cor ele pinta o rosto das pessoas do desenho. Não é, Dudu? Eu? Uhum. Ué, pinta com lápis cor da pele. Aquele bem clarinho, sabe, Dudu? Gente, agora eu quero ver todo mundo terminando de pintar os desenhos. Vai. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Vamos comer?
Pele. Mãe, tem alguém da nossa família que é assim? Assim como? Assim, mãe. Cor da pele. Cor da pele? Que história é essa, meu filho? Foi na escola? Algum colega... É tia Sônia. Aqui, Camila. Vamos comer? Então segura. Dona Marta, ela já está vindo. A senhora fique calma, eu acho que isso tudo é um mal-entendido. Um mal entendido de mais de 500 anos, o senhor quer dizer, né? O senhor me chamou? Ó, professora Sônia, por favor, sente-se. Olá, dona Marta, como vai? Aconteceu alguma coisa? Professora Sônia, a mãe do Eduardo veio se queixar conosco de um episódio... De racismo. Um episódio de racismo. Racismo? Gente, mas isso é muito sério. Foi alguma das outras crianças? Eu tô me referindo a você. Eu? Imagina, eu, racista. Eu tenho um amigo negro, tenho vizinhos, colegas negros. Você sabe me dizer o que é isso aqui? Isso é um lápis, mas Que cor que ele tem? cor da pele. Cor da pele. Pele de quem? Olha, eu entendo, mas foi uma coisa automática. É o mesmo que dizer da terra, cor de jambo, cor de gelo. Aquela parede ali, por exemplo. Outro dia me falaram que não é branca, que é cor de gelo. Mas se nem cor o gelo tem. E aí? Muitas coisas estão no automático, mas não deveriam, professora. Essa história de ver racismo em tudo já deu também, né? Hoje em dia ninguém pode falar nada que já vira racismo. Eu vejo racismo onde existe racismo, e é isso que está acontecendo aqui. Agora veja você, seu Fábio. Todo mundo diz que o lápis é cor da pele. Não fui eu que inventei isso. Eu só tô repetindo. Agora você é julgada por isso. Eu só falei uma coisa que todo mundo diz. Todo mundo diz. Eu não vou deixar uma coisa dessas passar só porque ela é comum. Comum é diferente de normal. Você sabe o que isso pode fazer na autoestima de uma criança? Sabe, diretor, o que essa professora racista pode causar no psicológico do meu filho? Ô, João, você pode me ajudar aqui, por favor? Ô, Sérgio, se rende aqui no portão, cara. Eu preciso da professora Carla. Ô, Sérgio. Ô, menino! Agora, se quiserem me demitir por uma bobagem dessa, Bobagem? me demitem. Mas eu vou Racismo agora é bobagem. Por favor. Eu quero que uma atitude seja tomada Vamos manter a calma, por favor, senhora. O senhor tem que escolher. Ô, Fábio, o menino fugiu. Que menino? O menino, o Dudu. Passou correndo. O Dudu? Ele passou correndo por mim e fugiu da escola. Obrigado, delegado. Eu fico no aguardo. Muito obrigado. Pronto. A polícia já foi avisada. Dona Marta, a senhora fica tranquila. Nós ainda temos 2 seguranças que estão fazendo a ronda pela... Eu não vou ficar aqui esperando, eu vou atrás do meu filho agora. Mas por favor... Eu vou junto. Por favor. Você tem certeza que não viu? Ele tem 7 anos. Obrigada. Marta, não é melhor avisar seu marido?
Parado! Parado aí! Parado! Parado aí! Parado! Eu sinto muito pelo seu marido. Mas você não pode me comparar com quem fez isso. Existem muitas formas de puxar o gatilho, professora. Dudu é um menino muito esperto. Daqui a pouco ele vai voltar, você vai ver. Você é mãe? Vou falar isso porque você não é mãe. Sabe o que é pior? Já tem um filho de 7 anos sozinho pelas ruas da cidade. Eu tenho um filho negro de 7 anos sozinho nas ruas da cidade. Você não sabe o que é isso. Não, obrigada. Moço, por acaso você não viu o menino passando? Gustavo? Soninha, É sua filha? minha filha. Você vai ficar aí? Já vou. Desculpa, eu preciso ir. Tá bom. A gente se fala. É linda sua filha. Obrigada. Você é linda. Ainda mesmo. Até. Tchau, Soninha. A gente tá pensando em casar, ter filhos, pai. O Gustavo tá até querendo. Você quer ter um filho? Mas, pai, o senhor sempre quis ser avô. Olha, eu não sou um homem preconceituoso, você sabe disso. E nunca me importei com as tuas aventuras com esse rapaz de cor. Mas você ter um filho com o Gustavo, isso muda tudo. Imagina se essa criança nasce negra. Que é bem provável. O que você acha que vão dizer? Olha lá, a patroa bondosa levando o filho da empregada para passear. Não é isso que você quer pro seu filho, é? Não te criei pra isso. Incrível. Não me olhe assim. Só estou dizendo uma coisa que todo mundo diz. Quer ter um filho com Gustavo? É, você tem razão. Sobre o quê? Sobre muitas coisas.
Bonito, né? Oi? O desenho. O grafite é bonito. Mas ele tá errado. Errado. Errado por quê? As cores. Aqui não é igual. Quase. Quase o quê? Quase. Quase a cor da pele. Você chegou perto, mas ainda não é igual. Cor da pele. Mas qual que é seu nome? Meu é Madalena. Eduardo, mas todo mundo me chama de Dudu. Dudu? Que nome interessante. E onde que tá sua mãe, hein, Dudu? Procurando, eu acho. Ah, então acho que eu tenho que te levar de volta pra ela, hein? Não, não. Se eu voltar, elas vão continuar brigando. E não vão me explicar nada. Explicar o quê? Explicar quem tem a cor do lápis. Acho que eu entendi. Dudu, e se a gente tomar um belo de um sorvete enquanto eu te explico essa história de cor da pele? Você promete que deixa eu te levar de volta pra sua mãe? Tá vendo isso aqui? É uma obra de arte de uma artista chamada Adriana Varejão. Ah, esqueci de falar, eu sou curadora de arte. Eu não sabia nem que a arte ficava doente. Ah, Dudu, não é curadora nesse sentido. É curadora. Com licença, por favor. Obrigada, Ju. Como que eu vou te explicar? É assim, eu ajudo os artistas a mostrarem suas obras. E essa aqui, ó, é uma obra da artista para mostrar os vários tons de pele dos brasileiros. Aí ela criou uma caixa de lápis de cor cheia de lápis cor da pele. Só que ao invés de ter uma cor só, igual o seu, ela criou várias cores. E qual é a certa? Nenhuma. Essa foi só uma forma dela mostrar a diversidade das raças. E esse seu lápis, ele só deve ter ganhado o nome de cor da pele porque não tinha mais nenhum outro nome para dar para ele. É igual esse seu sorvete de creme. Sorvete de creme pode ser de muitas coisas. De baunilha, creme de milho. Você não acha? Esse aqui é de creme derretido. Isso mesmo, Dudu. Dudu, você já ouviu falar de Dona Ivone Lara? E Zumbi dos Palmares? Gilberto Gil. Cartola. Pelé. Esse eu sei. É aquele que joga bola, não é? É isso mesmo. E todos eles fizeram parte da história e da cultura do nosso país. Sabe o que eles têm em comum? O quê? São todos negros. Iguais a você. Sério? Entendeu? Entendi mesmo. Que bom. Moça, procurando por esse menino que tá perdido. Você não viu ele por aqui? Você não lembra? Desculpa, não tá bom. Deixa. Mata, eu tô chamando aqui. Mata! É da escola. Da escola. Tem só mais uma coisa que você não me explicou. O quê? Por que você disse que o Dudu é um nome interessante? Ah, peraí só um pouquinho. Isso. Só é um pouco diferente do seu nome por conta dos acentos. Mas Dudu, em Iorubá, significa negro. Dudu? Meu nome é Dudu! Mãe, meu nome é Dudu. Eu sei, meu amor. Mas agora de verdade, mãe. Eu não quero que ninguém mais me chame de Eduardo. É só de Dudu.
Olá, boa noite. Estão ouvindo? Então, sim. Ah, tá. Esse curta é muito bom porque ele reproduz tudo que a gente vai ouvindo a vida inteira. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu essas frases que a professora falou durante a vida. E eu não tinha reparado uma coisa que eu fui reparar agora, que o pai dela, ele diz exatamente a mesma coisa que ela, ela disse, mas eu não estou dizendo que o lápis de cor é cor de pele, eu estou só reproduzindo, e o pai dela diz a mesma coisa, não sou eu que estou falando, todo mundo já fala, que bate aí na tecla que a gente estava dizendo de aquilombar desde a infância, porque se desde a infância a gente tem esse preconceito enraizado que se perpetua, que aconteceu com o pai dela, que passou para ela, dá pra gente fazer o contrário também. Eu achei bem legal essa parte que eu não tinha notado ainda. Alguém tem algo a pontuar sobre o vídeo que achou interessante? Perguntas, dúvidas? Eu acho muito legal porque ele é cheio de metáforas, né? O próprio Dudu, ao sair correndo com lápis de cor, procurando ali pele por pele, já é uma metáfora dele tentando se reencontrar. Tentando se reencontrar não, né? Que a gente até falou disso, que ele é uma criança, ele não vai se reencontrar, ele tentando se encontrar como uma pessoa preta ali. Porque a gente tinha até reparado também a primeira vez que nós vimos que na sala de aula dele não tem mais ninguém preto, só ele. E ele vai se deparar com essa questão naquele momento ali, que ele vai correr à procura da identidade dele. E no final, até que ele fala, eu sou Dudu, ele se identifica com isso. Esse vídeo, ele é interessante porque ele mostra uma coisa que, infelizmente, pode até, parece que não, mas às vezes é cotidiano, só que não é retratado, não é falado. Igual Yasmin disse, ele mostra muitas metáforas. E isso pega, por isso que a gente escolheu ele, porque ele nos prende a atenção. Pegando nessa questão que a Yasmin trouxe, né, e a Nicole também está trazendo, eu vou fazer uma provocação aqui que me foi feita, não só a mim, mas no grupo que a gente estava, umas 2 semanas atrás, lá na UF, quando da inauguração do NEABID lá, que quando que vocês, e aí eu gostaria de ouvir algumas respostas, ou escrever no bate-papo e tal. Eu posso começar a falar de mim, mas quando que vocês se reconheceram negros e quando vocês se reconheceram brancos? Alguém quer falar antes de eu falar? Gente, por favor, podem falar sem timidez nenhuma, tá? A gente está aqui numa troca mesmo. Se não quiser falar no microfone, pode falar no chat, sem problema nenhum. Então, eu vou falar de mim. Eu me reconheci branca, né, dentro desse termo de cor mesmo, de etnia, de raça, né, uns 5 anos atrás. Mas, mas você nunca se olhou no espelho e não viu que você era branca? E aí, quando a gente está falando de raça dentro do Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, mas pensando em raça, que é um conceito sociológico, que a gente sabe que biologicamente, né, a raça não existe, a gente tem só uma raça humana, mas a gente precisa continuar falando de raça no conceito sociológico para poder discutir, né, essas diferenças, essas desigualdades, diferenças não, desigualdades que o racismo traz. Então eu posso dizer, assim, afirmar categoricamente que eu me reconheci como uma pessoa branca há 5 anos, mais ou menos atrás, pouco antes na faculdade, mas mais marcadamente uns 5 anos, quando eu comecei a me debruçar sobre essas questões. Quando eu comecei a me debruçar sobre estudar o racismo, né, que foi quando eu entrei no NEABI. E olha que eu já tinha passado pelo NEABI no campus Volta Redonda desde 2013, quando a gente começou. Mas aí a gente estava só na literatura, só nos estudos, né? Mas quando no NEABI de Pinheiral a gente começou a fazer muitas práticas, muitas rodas de conversa, aí a questão da branquitude, ela bateu forte,
que se reconhecer branca dentro desse sistema de opressão e desse sistema de desigualdade no nosso país, por exemplo, né, em outros lugares do mundo também, mas vamos falar da nossa realidade, é se reconhecer todos os privilégios que eu tenho por ter uma cor de pele mais clara, né? E aí eu me reconheci branca nesse momento. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas enfim, em alguma edição aí do Big Brother, eu não sei se foi a última agora, eu não vou lembrar mesmo, que uma participante adulta, ela se reconheceu negra dentro do programa, quando ela começou a entender as questões raciais que existem no Brasil, né? E por que eu estou falando disso, fazendo isso? Claro que para provocar uma discussão, para a gente poder conversar, mas porque toca na questão de identidade, né? Que esse menino ali muito pequeno vai numa busca de identificação, de se identificar, né? E, enfim, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Alguém escreveu alguma coisa aqui no bate-papo, eu vou ler, mas, por favor, abra o microfone para poder falar com a gente. O Bruno, que trouxe aqui a ideia por trás do vídeo, é interessante, tem abordagem que, na minha opinião, correta, retratar que o lápis cor de pele não necessariamente é branco, bege, mulato, negro ou cor que for, com o final representado pelo artista do final do vídeo, qual não lembraram, e aí a Yasmin colocou aqui. E eu acho que é bem isso, né? Qual a experiência, sim, alguém vai falar sobre, alguém vai responder a pergunta que eu fiz a provocação aqui? Bem, já que ninguém está falando... minha mãe, minhas tias, elas são pretas, meus tios. Então eu sempre me identifiquei como branca porque elas contavam episódios de racismo e eu ficava tipo, mas eu nunca sofri isso. E até hoje eu nunca sou. E assim, é tão discrepante, sabe? Assim, sabe o que falaram no vídeo de falar, você vai andar com essa criança na rua e vão perguntar se é filho da patroa. Faziam isso com a minha mãe, perguntavam se ela era minha babá. Então, são coisas que eu nunca vou passar. E só de observar, assim, na vivência, eu já via que eu sou branca, porque eu nunca vou sofrer racismo, pelo menos no Brasil, pela cor da minha pele. Sobre esse assunto, eu falei até que eu acho que é mais fácil você se reconhecer branco do que você se reconhecer negro. Porque desde pequeno já é imposto, pelo menos aqui na minha família. A minha avó dizia mesmo, meu pai dizia, que a gente que é pretinho, a gente precisa se vestir 1000 vezes melhor. Não importa onde vai, se seja na padaria ou se vai, não sei, no mercadinho de bairro. Tem que se vestir melhor, porque afinal de contas você é preto. E você sempre vai ter uma imagem de ser uma pessoa suja ou uma imagem de ser, sei lá, alguém que vai roubar ou algo do tipo. Até mesmo dói mais, né? Até mesmo aquela parte do filme correndo, né? Mostrando só por ser negro. Deixa eu ver aqui, acho que a Esther está com a mão levantada. Pode falar, Esther, depois eu leio o que está aqui no bate-papo. Eu já me reconhecia branca muito antes, mas esse ano em específico, quando a gente fez aquela dinâmica no IF da corrida dos privilégios, onde todo mundo estava no mesmo lugar, assim, de partida, mas aí iam falando alguns privilégios, alguns tinham que dar um passo para trás, outros podiam dar um passo para frente, e no final eu vi meus amigos e minhas amigas negras lá atrás. Isso me deu aquele choque, sabe? Poxa, privilégios. Olha onde eu tô, onde eles estão e onde outras pessoas que têm mais do que eu estão. Então, foi um choque muito grande e foi graças a uma aula sua. As aulas de sociologia movimentando, né? As nossas próprias estruturas. Eu lembro desse dia e foi impactante. Que bom que depois vocês tiveram a aula do Otávio, que aí vocês conseguiram, né, fazer um momento ali de catarse junto com o Otávio. Eu vou ler aqui, né, a Rani. Eu acho que foi quando eu era criança, pensava que ser negra era uma doença. Nunca gostei da minha cor, mas o peso de ser negra em nossa sociedade e o peso que isso tem foi durante as aulas da Aline. Parecia que eu estava revivendo todos aqueles sentimentos, só que com um olhar diferente. Que bom que com um olhar diferente, né? Eu falo, assim,
enfim, né, que as aulas, uma vez um aluno, há muito tempo atrás, quando eu dava aula no estado, um aluno falou isso: "Ah, professora, as aulas de sociologia são muito boas, mas a gente sempre sai daqui meio triste". É triste porque incomoda, né? Faz a gente refletir sobre essas estruturas. Eu vou ler rapidinho o que o João falou, mas eu vou voltar nessa minha fala. João Vitor, boa noite, estou sem microfone. No meu caso, meu pai é negro e sou branco. Muito novo, fui trabalhar com meu pai na casa de um cliente. Após meu pai pegar um copo de água, vimos pela janela a moça jogando fora o copo de vidro após o uso dele. Nesse dia, minha mente ficou confusa ao ver meu pai chorar e sem entender o motivo da situação. É basicamente sobre o ocorrido do vídeo, pois existe o racismo, diário em pequenos detalhes, porém constante. Sobre isso, devemos reforçar a educação das crianças. Exato, né? Acho que reforçar a educação das crianças e reforçar a educação dos adolescentes e reforçar a nossa educação cotidiana já de adultos, né? Porque o tempo inteiro a gente tem que estar fazendo isso. E aí, o que eu ia falar, né, porque obviamente eu me perdi aqui, mas da sociologia incomodar, né, e muitas vezes aí trazendo um pouco para dentro da escola, daqui a pouco eu leio, tá, Rani? Trazendo um pouco para dentro da escola, quando a gente fala as aulas de sociologia incomodam, e quando a 10.639 ela foi promulgada, a gente sempre teve muito a mentalidade, né, de que isso daí são coisas para discutir na aula de história, na aula de geografia, nas aulas de sociologia, nas aulas de filosofia, e as outras disciplinas curriculares, né, não deveriam. Não, isso daí não é coisa para discutir na matemática, isso aqui não é coisa para discutir na física ou em qualquer outra área. Mas, na verdade, o que a gente entende hoje, né? Aliás, sempre foi entendido, não é à toa que a lei foi feita, dentro da obrigatoriedade, essas discussões são discussões transversais, né? Porque elas estão dentro da nossa sala de aula, ela está dentro da escola, então e não importa porque ela está na sociedade, né? Então não importa se ela está numa aula de artes, se está numa sala de aula de educação infantil ou se está numa aula da licenciatura, seja da física, da matemática, da biologia, seja o que for, né? A diversidade, a desigualdade, as dores, elas estão presentes ali porque elas fazem parte do que nós somos, né? E como que a gente deveria começar a pensar mais, porque eu sei que a gente já pensa sobre isso, mas começar a pensar mais e tentar colocar mais em prática essas discussões, né, dentro de todo o currículo escolar. É porque eu não queria perder essa fala, tá? Vou ler aqui a Rani e vou passar para vocês. Isso que a Nicole falou é muito real. Toda vez que eu vou sair, eu penso e tenho que estar mais arrumada que meus amigos brancos, parecer gente, assim como minha família me ensinou. A corrida de privilégios me trouxe uma consciência de classe de outro mundo. Na minha cabeça estava todo mundo no mesmo barco, tendo os mesmos privilégios. Pois é, né, Rani? E, na verdade, nem no mesmo barco a gente está, né? A gente pode estar todo mundo no mesmo mar. Só que uns vão estar num barco, outros vão estar num bote, outros vão estar nadando, outros estão afundando, né? É muito diferente. E aí, pessoal, alguém quer falar sobre esses temas? Senão eu vou pedir para a Nicole e Yasmin dinamizar um pouco mais. Essa ideia de estar no mesmo barco vem da tal meritocracia inexistente, exatamente isso. E assim, alguém aqui não conhece, não sabe o que é o jogo dos privilégios, gente? A caminhada dos privilégios, porque as meninas estão falando tanto. Pode botar aqui no bate-papo. Assim, eu já sei porque os meus amigos que eu tive dos períodos passados já me ensinaram, mas eu queria muito saber mais um pouquinho. Tá. A caminhada dos privilégios é uma atividade, né, que quando dá, eu faço, mas outros professores também, professoras, enfim. A gente pega, né, já tem até um roteiro pré-pronto, a gente acha vários roteiros pré-prontos na internet, que a gente vai fazendo perguntas. Primeiro coloca todo mundo numa linha, assim, né, na quadra, por exemplo, eu boto todo mundo ali no meio da quadra, e ali não é o lugar de partida. Essa é a sacada, né? O lugar de partida vai ser onde que cada um vai estar depois
do questionário. E nesse questionário, a gente vai fazendo perguntas, né? Entra a questão de classe social, entra a questão de gênero, entra a questão de raça, entra a questão de identidade sexual, vai entrar diversas coisas ali. E, assim, dependendo da sua resposta, você vai dar um passo à frente ou você vai dar um passo atrás. E o lugar de chegada, né? A ideia do lugar de chegada é uma corrida mesmo, é ali no final, né? Que todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. Quando acabam as perguntas, né? Acaba esse roteiro, a gente sempre pede para as pessoas que estão participando se olharem e entender que ninguém quase ninguém vai partir do mesmo lugar, né? É um choque, é para dar um choque de realidade mesmo, né? E depois tem a disparar a corrida. E algumas vezes, quem está muito lá atrás nem se dá o trabalho de correr. E é uma representação da nossa vida cotidiana, né? Do quanto que as questões sociais, né, elas vão afetando o indivíduo, né? Elas afetam em diversos aspectos, assim como o Dudu estava ali, né, construindo a sua identidade como uma criança de aproximadamente uns 7, 8 anos. Nós vamos construindo, né, vamos nos constituindo a partir de todas essas relações sociais, a partir de todos esses problemas sociais, e o quanto que isso vai afetar na nossa própria caminhada, né? Então, muitas das vezes eu faço, né, essa caminhada quando a gente está discutindo a questão de meritocracia, que é justamente para a gente compreender na prática que a meritocracia, essa ideia de meritocracia num sistema, né, tão extremamente desigual como o nosso, como brasileiro, ele não tem razão de ser, porque ele não vai se efetivar, né? Então, essa é a caminhada dos privilégios. Meninas, vou pedir para vocês dinamizarem aí com mais alguma questão para ver se o pessoal se anima em falar. Eles tinham falado aqui que a base para isso é a mudança do ensino e tudo. E quando eu peguei para ler uns artigos, quando eu entrei no projeto, eu fui procurar uns artigos para ler, e um deles estava falando pequenos pontos que eu não tinha notado, que dentro da escola insere a questão racista por uma coisa mínima, que é, por exemplo, só tratar o Dia da Consciência Negra assim, em feriado, como se fosse um folclore. Você folcloriza, basicamente, através do ensino, assim, detalhezinho, sabe? De só querer falar disso, só bater nessa tecla em um dia especial. Então, achei legal ressaltar isso também, que tinham falado ali sobre as bases do ensino ter que mudar para isso. Voltando na parte do Dudu, que você tinha falado, muito de nós não temos essa oportunidade que o Dudu teve. É claro que o Dudu é uma metáfora e tal, mas de pegar e ser reconhecido. Igual quando a curadora falou com ele, conversou com ele, explicou sobre artistas negros importantes que fizeram história, e muitos de nós não tivemos essa ideia de ser reconhecido como uma coisa boa. Porque tem um artista que ele chama Baco do Blues. Eu gosto muito dele, é um cantor. E uma das músicas dele, ele fala que tudo que era considerado de preto e depois que o branco começou a usar, ele ia chamar de blues. Por quê? Porque tudo que era de preto, que as pessoas falavam que os negros usavam, e depois que era endemonizado, que era considerado do demônio, e depois que os brancos começaram a usar, virou como se fosse moda, mostra essa parte mesmo, de que essa cultura racista, querendo ou não, porque eu acho que aqui no Brasil ele é mais escondido. É igual o que a professora falou mesmo, que o pai da professora falou que ele não era preconceituoso e tal, mas sempre tem a parte do mais. Eu não sou preconceituoso mais. Sei lá o que, isso é normal. Sempre tem essa parte que acaba pegando a gente. O próprio rap mesmo, o Baco do Blues é um rapper, e eu achei legal citar, porque o próprio rap mesmo era música de bandido, era música
que não servia porque era de comunidade de pessoas pretas. Só que, ultimamente, ele ficou famoso, explodiu como uma coisa elitista, então agora é o auge a pessoa gostar de rap porque foi para a mão de pessoas brancas. Então, achei um ótimo exemplo citar o Baco. Essa área do rap é uma área muito complicada, porque igual eu estava falando na reunião também, que teve o festival Sina, e o pessoal estava reclamando porque os cantores mesmo estavam reclamando porque o pessoal que estava lá na frente era tudo branco, que gosta de hype e que não sabia cantar nem metade das músicas. Porém, uma coisa que era para ser da comunidade, os ingressos estavam em um preço absurdo. Só que o pessoal que tinha dinheiro foi e comprou, e a maioria era branco, que não conhecia a música. Um sociólogo branco vai nos dizer, né, que o Bourdieu, que aquilo que os nossos gostos, né, eles são totalmente produzidos, né? A gente não gosta aleatoriamente, a gente gosta pelo aquilo que está na nossa presença, e a gente sabe disso, né, vendo a história, que o quanto que os elementos da cultura afro-brasileira, da cultura africana mesmo, eles foram criminalizados por muito tempo, né, em solo brasileiro, mesmo depois do fim da escravidão oficial, legalizada, né, porque a escravidão permanece até os dias de hoje, mas dessa escravidão legalizada, e uma outra versão do que as meninas trazem é que quando uma cultura branca, né, europeia, enfim, né, que ela como vou dizer, apropriada, né, que as outras classes e as outras etnias, os negros acabam se apropriando dessa cultura, ela acaba sendo desvalorizada, né, então é dialeticamente proporcional o que elas estão falando, e a gente pode perceber isso no dia a dia, né. Eu vou aproveitar aqui o gancho para falar disso não, para fazer um convite a vocês, quem for de Volta Redonda, no domingo agora, eu faço parte do NEABI também, né, mas no domingo agora o NEABI está apoiando, né, não é a gente que está fazendo o evento, a gente está apoiando o 6º Festival de Curimba, que vai acontecer no Memorial Zumbi, e muita cultura afro-brasileira está presente ali, né, então, coisas que a gente por exemplo, vou falar por mim, né, que não estou envolvida em comunidades, né, moro sim num bairro mais elitizado, muitas vezes eu não tenho esse contato, estou agora me inserindo, né, buscando essas inserções, e eu posso falar: "Eu não gosto de rap, eu não gosto disso", porque eu não tenho esse contato, né, muito por não buscar ter o contato também. E aí, na nossa cidade tem acontecido, né, aqui em Volta Redonda, mas eu sei que em outros espaços também, tem acontecido muita, produção, que vem de comunidades, muita produção, popular, que vai envolver culturas afro-brasileiras e às vezes a gente não fica sabendo. Então, domingo, a partir acho que de manhã vai ter a Feira das Marias, né, que são para venda, né, de produtos que são produzidos por mulheres das comunidades, enfim, mas a partir de 13h, eu acho, vai ter lá no Memorial Zumbi o Festival de Curimba, que né, são terreiros, enfim, cambones de terreiros diferentes, tocando suas músicas, tocando seus axés. Eu não falei para vocês no início, né, a primeira etapa do projeto Aquilombamento da Infância, a gente produziu um livro chamado O Menino Akin e as Traquinagens de Cu, ele estava em exposição na biblioteca, e a Madrusca, que é uma contadora de histórias aqui da cidade, vai contar, né, vai fazer a contação de história do livro, então já fica o convite aqui para quem quiser se inserir mais, ou quem já tiver inserido e quiser participar lá, do Festival de Curimba. Deixa eu ver o que colocaram aqui no bate-papo. Nossa, tem bastante coisa, vamos lá.
O Bruno. Mesmo a ideia da meritocracia é não funcional, já que mesmo que uma geração consiga usar o sistema de forma funcional, a partir da pessoa que conseguiu conquistar o mais alto, irá, assim, em sequência, criar um novo padrão, o que será utilizado para julgar os indivíduos seguintes, mesmo que em um universo teórico onde os conceitos preconceituosos fossem apagados. Infelizmente, eles ainda seriam erguidos novamente, unicamente por uma comparação sem sentido, seja da pele, identidade, gênero, sexualidade. E eu acabei de descobrir que existe um limite de caractere, eu também não sabia não, de sexualidade. Meninas, vocês querem fazer mais alguma provocação? Vocês estão muito quietinhos, vocês não estão participando, né? Estão participando aqui pelo bate-papo, mas estão tímidos de abrir o microfone para falar. Nicole, Yasmin. Eu achei legal. Pode falar. Pode falar, Yasmin, pode falar. Não, pode dizer, depois eu complemento. Ok. Eu queria intrigar um pouquinho. Porque, assim, no nosso dia a dia mesmo, a gente faz coisas, igual a professora, a gente faz muitas falas, atitudes racistas e às vezes nem percebemos. Porque é igual ela falou, é uma coisa normal, já está lá, já está enraizada. E eu queria deixar uma pergunta. Como que a gente consegue fazer com que isso não pareça mais normal? Como que a gente consegue desconstruir essas questões? Eu acho que o nosso próprio projeto já é um bom exemplo de como a gente pode desconstruir isso, né? Porque começar a tentar influenciar essa base desde a infância, mas aí também fica um outro questionamento. E as pessoas que já são mais velhas, assim, que a gente fala, que tem muitas vezes gente que olha assim, uma pessoa mais velha que tem um comportamento racista e fala, não, ele já tá velho. Não fala nada, não, ele já tá velho, ele é assim mesmo, não vai mais mudar. Então, teria também alguma, para além da infância, alguma forma dessa desconstrução nos mais velhos? Sobre essa questão dos mais velhos, eu acho que foi a primeira vez que eu sofri racismo escrachado, assim, que foi uma situação cotidiana, foi no ônibus. O que aconteceu? Tava eu e meu primo, o meu primo, ele é homossexual, ele é assumido e tal. Aí a gente estava sentando, conversando normal, e chegou uma senhorinha no ônibus. Ela era negra, ela estava com o cabelo preso para trás, e do lado ela estava com o filho dela. Ela estava no banco de idosos, e o filho dela, assim, aparentemente tinha algum problema mental. Aí a gente estava conversando normal, de repente a senhora olhou para trás e começou a gritar: ei, por que vocês estão mexendo com meu filho? Por que vocês estão mexendo com meu filho? Meu filho é puro. Vocês são pretos. Por que vocês estão mexendo com meu filho? Sendo que ela era até mais retinta do que eu e o meu primo. E nisso a gente ficou muito tempo pensando, poxa vida, a senhora era negra e estava fazendo racismo também. Então, assim, é uma coisa que para ela ser negra e estar fazendo racismo, ela foi ensinada. E o filho dela, ele não era negro, ele era branco, do cabelo liso. E ela chegou a falar sobre isso, que o filho dela, que o nosso cabelo era duro, que o nosso cabelo era igual de bombril, e que o filho dela não tinha isso, que o cabelo dele era liso. Ela até chegou a colocar a mão assim no cabelo do menino, o cabelo dele era liso, como se isso mudasse, como se isso diferenciasse eu e meu primo do filho dela. É aquilo, né? Enfim, esses relatos mexem, né? Porque aí a gente escancara realmente essa branquitude, quanto que eu não vivencio isso por razões óbvias que estão na minha aparência, né? E é difícil mensurar, né? A gente não, essa história de se colocar no lugar do outro, a gente pode tentar se colocar na dor do outro, mas a gente nunca vai sentir a dor do outro, né? E as percepções são muito
subjetivas. A pergunta que a Yasmin traz sobre as pessoas mais velhas, né? Eu sempre acho, posso estar completamente equivocada, mas eu sempre acho que é falando, sabe? Porque a gente tem essa história de que não pode falar, porque não vai mudar nunca, não vai mudar nunca, mas enquanto a gente não tocar no assunto, enquanto a gente deixar para lá, isso sempre vai se perpetuando, porque às vezes aquela pessoa ali mais velha, ela não vai mudar, mas pode fazer ela pensar, né? Porque eu já escutei de pessoas mais velhas, assim, eu vou falar da minha casa mesmo, né? De minha mãe e tal, eu falar: "Ah, mas eu não sabia que isso era racismo", né. Eu quando estava na faculdade, eu tinha uma amiga negra retinta, uma menina extremamente inteligente, intelectual e tudo mais, e assim, vira e mexe ela frequentava lá em casa e muitas vezes minha mãe, depois claro que não com ela lá, mas minha mãe falava: "Ai, que menina, que preta metida", sabe, como se a intelectualidade dela fosse uma mitidez e por ela ser preta, porque se ela fosse branca estava tudo certo, né. E é claro que na época eu falava, assim, muito por alto, né, eu não tinha também todo esse letramento racial que eu estou construindo, porque eu ainda tenho muito a construir também, mas hoje, né, depois de muito tempo, eu conversando com minha mãe e ela falando: "Ah, mas eu não percebia que isso era racismo, eu não sabia", e tal. Então acho que é importante falar, sabe. O Silvio de Almeida, quando ele vai, né, ele escreveu o Racismo Estrutural, quando ele vai falar do racismo estrutural, ele vai trazer muito nessa questão de que o problema do racismo é que ele não é individual, né. Fala assim: "Ah, porque fulano de tal é racista, cicrano é racista", o problema do racismo é porque ele é estrutural da nossa sociedade, né. Ele é baseado nesses 400 anos de escravidão que a gente teve e nessa desigualdade toda que, né, que o sistema escravocrata ele trouxe para a nossa identidade nacional, e depois desses 400 anos nós construímos, e a ciência, né, ajudou extremamente, a gente teve o racismo científico e as ciências humanas, né, elas contribuíram muito para isso com o Gilberto Freire e a ideia da democracia racial. Então foi mais aí quase que o século XX inteiro, né, com essa ideia de que o Brasil não é racista, nós não temos racismo no Brasil e tarará. Só no final da década de 70 que o movimento negro ele consegue ganhar mais força no Brasil e intelectuais começam a reescrever essa história racista do Brasil e apontar o nosso racismo. Então, acho que apontar o racismo é extremamente necessário. Incomoda, né? Vai incomodar, muitas vezes você vai criar celeumas, vai criar problemas, né? E a gente vai aprendendo formas e formas de falar. Com a criança, a gente tem um problema sério que é porque muitas vezes a pessoa vai falar: "Ah, mas você vai tocar nesses assuntos com a criança para quê? A criança não é racista". Com a criança eu acho que é uma outra pegada, né. Não é a gente não precisa falar do racismo com a criança, a gente precisa mostrar a diversidade, né, que o que é natural é ser diverso, o que é natural é termos diversas culturas, né, a gente não fala de uma cultura só, é termos diversos tons de pele, né. Então, com a criança, essa outra pegada. Yasmin, eu vou pedir para você ler o que está aí no bate-papo, para eu beber uma água aqui. Tá bem, deixa eu ver quais aqui já foram lidos. Esse aqui da Rani já lemos. Não, esse aqui não. A Rani ressaltou pra gente. Esse aqui eu li, achei bem legal, porque nós fazemos direitos humanos junto com a Aline. E a Rani disse o seguinte: uma coisa que eu estava pensando sobre o tema da redação do Enem desse ano foi que as mulheres que exercem o trabalho de cuidado dentro de casa, domésticas, babás, acabam perdendo sua identidade e não reconhecendo seu papel como cidadã na sociedade, muitas vezes por causa desse racismo estrutural que vem de uma forma muito sutil. Estava lembrando das aulas de direitos humanos sobre o que é ser cidadão, que a gente vê também nesse... A Aline sempre pergunta pra gente, ela vira e fala: mas todo mundo é cidadão no Brasil? Todo mundo realmente tem direito, está encaixado nas diretrizes dos direitos humanos? Na teoria, sim, na prática, não. Porque, igual, por exemplo, uma das cláusulas que ela leu na última aula pra gente sobre os direitos humanos foi que
as pessoas só podem ser julgadas mediante um juiz e tal, e é assim que funciona? Não. Dependendo da cor da sua pele, não é. Sabe? A violência policial é muito grande, dependendo da cor da sua pele. A violência dentro da escola mesmo pode ser reproduzida assim. Deixa eu ver qual é o próximo. O Bruno Lemos. A ideia por trás de que a idade lhe impeça de mudar a mentalidade é contra-intuitiva, até porque as pessoas só mudam quando se abrem para a mudança. Os intolerantes só têm sua mentalidade mudada em situações extremas e nem sempre elas são o suficiente. Sim, exatamente. É igual a Aline falou. Às vezes sentar, conversar e tudo, mas a pessoa também tem que estar aberta a querer aprender, porque senão não tem como. Ela tem que saber reconhecer o erro dela para que a gente possa entrar nesse debate. E aí é importante, igual ela falou, você incomodar, você ressaltar. Aí a Rani disse, negros fazendo racismo, já vi bastante, mas geralmente eles não sabem que são falas racistas, pelo fato de muita gente falar também. É bizarro. Sim, acaba que vira quase como se aquela fosse a verdade, a única verdade propagada. E eles aceitam, tipo, a verdade é essa, então eu também vou dizer, todo mundo diz. Porque provavelmente ele também ouviu isso a vida inteira e também teve que aceitar, tipo, eu sou uma pessoa preta, eu tenho que aceitar porque eu sou preta, sabe? Muitas vezes entram nesse contexto também, de eles não conseguirem, eu acho que a palavra não é autoestima, mas conseguirem se exaltar porque a sociedade não deixa. Então eles vão aceitar que diminuam eles porque muitas vezes é isso ou isso. Às vezes você tem que... Pode falar. Essa questão de negro sempre estar embaixo, sempre estar abaixo. Não importa o que, quando se tratando de negro, sempre está abaixo. Sim, dentro da mentalidade, essa é a minha mãe como uma pessoa preta, sempre que ela não está conseguindo fazer alguma coisa, ela fala, não, eu sou preta, a minha raça sempre teve que lutar 3 vezes mais pelas coisas, então eu vou conseguir fazer, porque é verdade. É sempre para você se ressaltar um pouquinho ali no meio, é ter que lutar e tentar parecer 5 vezes mais do que uma pessoa branca. Muito mais esforço. Aí volta a música do Djonga. Para eles, nota 10 é muito, e para nós, nota 6 é pouco. Sim, exatamente. Tem até uma do Djonga também que ele fala, não é que não querem ver a gente com dinheiro. Para eles, isso é uma questão de vida, ver a gente com dinheiro é mole, difícil é ver a gente de cabeça erguida. Porque, de fato, o dinheiro ele quer que vocês tenham para rodar o capital, sabe? Não querem te ver com poder. É diferente. Exato, né? E aí entra... Desculpa, pode falar, Nicole. No Café Literário, eles exibiram um vídeo que tinha uma música do Djonga que chama Ostentação de Cultura. Eu não tinha ouvido falar dela ainda, não tinha nem sequer escutado dela ainda. Mas, nossa, que música boa. Inclusive, vou deixar ela aí para vocês pesquisarem depois. Vou estar escrevendo no chat. É Ostentação de Cultura. Muito interessante a música, muito boa. O tema da redação do Enem foi, assim, um primor, né? E, assim, por diversos aspectos aí que me tocam, mas foi um primor porque você consegue fazer uma discussão, dava para fazer uma discussão, né, de gênero, uma discussão racializada, né, essa interseccionalidade aí que tanto tem sido falada, né? Enfim, e é isso, né? A questão da cidadania e tal, que vai trazer um pouco, né, do que as meninas estavam falando aí, traz um pouco da questão desse empoderamento, né, quando a Rani coloca ali que são falas racistas, acho que todo mundo sabe, mas é importante a gente tocar aqui nesse assunto, né, a mesma coisa falar assim, porque eu ouço de muitas mulheres sendo machistas, o mundo continua sendo machista porque as mulheres são machistas e são as mulheres que criam os filhos, né, e sim, as mulheres são machistas, sim, as pessoas pretas, elas também são racistas, e elas são racistas justamente, e é isso que vai nos provar que esse racismo está estruturado na sociedade, né? Nós somos formados a partir do meio social, nós pensamos a partir das relações sociais, a partir desse meio, a partir do que é dado, nós vamos nos subjetivando a partir desse meio.
E se o meio é racista, nós também vamos ser racistas. Aliás, ia ser a primeira pergunta que eu ia fazer aqui, né, por conta do vídeo, né, do curta que a gente assistiu. Aonde que está o racismo de vocês, gente? Vocês se percebem como racistas? Eu queria que alguém escrevesse, alguém respondesse que não fosse a Nicole ou Yasmin. Ninguém? Não precisa ter vergonha não, gente. A gente está falando, né, o racismo é estrutural, nós vivemos numa sociedade racista, portanto, nós somos racistas. E assumir isso, eu acho que é um grande passo, né, foi o que o Bruno colocou aqui, né, que a ideia por trás de que a idade lhe impeça de mudar, que essa mentalidade, tarará, é extremamente limitante, e a gente precisa assumir o que somos, né. Primeiro reconhecer, identificar. E a gente só consegue identificar se a gente discute sobre, ou se a gente escuta pelo menos, né, se a gente ouve, lê alguma coisa que vai fazer você: "Opa, será que isso aqui está dentro de mim?", né. E aí eu trago de novo para dentro da escola. Qual a contribuição da escola para promover uma igualdade racial dentro eu não acho, em momento nenhum, que o papel é exclusivo da escola e isso todo mundo que é meu aluno sabe disso, e que professores e professoras são os únicos responsáveis pela mudança do país. Mas, se a escola é o local de privilégio, que a gente passa, né, no mínimo aí 9, 10, 11 anos da nossa vida, é uma instituição extremamente importante para isso. Qual é o papel da escola, gente? A gente viu ali, né, a professora falando, e eu queria ouvir ou ler de vocês, né, estou vendo aqui futuros professores, temos professora aqui presente, futuras professoras, qual é esse papel da escola? O que vocês acham que a escola poderia fazer, né, práticas mesmo, algumas práticas para contribuir nesse antirracismo na sociedade? A Rani escreveu um negócio aqui, ó. Toda vez no estágio que as crianças me pedem um lápis cor de pele, eu já pergunto: "Da pele de quem?". Algumas professoras não gostam. Ih, já contei várias vezes, né, meu quiprocó na escola do meu filho por conta do lápis cor de pele, e vou continuar tendo o mesmo quiprocó. Bruno, eu não sei onde sou racista, ando sempre tentando manter a mente aberta e tento deixar claro que coisas às quais alguém se sente desconfortável e se sinta ofendido, que por favor me fale, pois na minha visão não consigo mudar a mentalidade preconceituosa se ela não for exaltada, até porque eu estaria convivendo com ela minha vida inteira. Eu posso falar por mim também, Bruno. Reconheço, né, que em algum lugar ainda tem muito racismo em mim. As práticas cotidianas, eu acho que está muito aí, né, nas minhas práticas cotidianas eu vou tentando quebrar esse racismo e é no dia a dia, né, assim, é no dia a dia mesmo, aquela coisa que passa um negócio na sua cabeça, você já pensa, você vê, entende que aquilo é racismo, e você fala: "Não, Aline, pelo amor de Deus, vamos mudar isso daqui, muda esse pensamento". Falas, algumas palavras, e não assim, que a gente pode parecer bobo, né, mas o tal do lápis cor de pele, não foi à toa que a gente escolheu, o vídeo do lápis cor de pele, né, porque é muito lugar comum a gente falar do lápis cor de pele, mas será que a gente não incomoda algumas pessoas falando desse lápis cor de pele? A essa ideia de que tudo é mimimi, né, de que tudo agora é racismo, é sim, né, é sim racismo, mas que é muito banalizado, né, então o meu racismo eu sei que está em algumas palavras, estão em alguns sentimentos, né, e que eu vou tentando desconstruir isso no dia a dia, mas é no dia a dia mesmo. E vamos ver, vamos tentar trazer aqui para a escola. A escola deveria trazer mais autores negros durante as aulas, não só em história, filosofia e nem só em novembro. Às vezes parece que somos vistos só em novembro. Sim, e aliás o 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, ele foi instituído com a lei 10.639, né. Então tem 20 anos aí também, que o 20 de novembro ele foi instituído, e eu aí como professora, né, como pesquisadora da área de educação,
Eu acho que é isso mesmo, Rani, é um dos caminhos, sabe? É aquilo que eu falei lá no início, a necessidade de curricularizar, e curricularizar de verdade, né? Não só no ensino de história e sociologia, enfim. A gente, por exemplo, na matemática tem a etnomatemática, nós já temos os pensamentos decoloniais, né? Olhar para as produções, né, do continente africano, olhar para as produções da América Latina, olhar para as produções que estão ali, mas que a gente só se referencia, em sua maioria, ao conhecimento eurocêntrico. E eu vou fazer aqui, não é nem meia culpa, não, é real. Muitas vezes eu estou ali, vamos falar de sociólogos e sociólogas, e é uma sociologia branca eurocêntrica, né? Porque aquele conceito que ainda é utilizado, né, e não é desvalorizar. Eu acho que é isso extremamente válido, importante da gente falar. E quando a gente fala para olhar para outras perspectivas, para outras filosofias, para outras produções, não é desvalorizar o conhecimento eurocêntrico e eurocentrado. É comungar, né? É caminhar junto, é agregar, né? É que a gente deve falar também dessa pluralidade, falar dessa diversidade, inclusive dos conhecimentos, né? Então, eu acho que é isso, e não está só em novembro, né? É uma tentativa da gente colocar isso o tempo inteiro. Falo, tem assim, 5 anos, 4 anos que eu estou, como diz a professora Débora Franco, que hoje está na UERJ, nós, né, que eu comecei junto com ela, a empretecer o currículo, principalmente da disciplina de Sociologia da Educação. E, né, de Sociedade, Cultura e Educação, tenho tentado empretecer o currículo também das disciplinas do médio, e estou começando a fazer isso agora na Educação e Direitos Humanos. É um caminho que dá trabalho, mas eu entendo como necessário, né? Leandro, por favor. Bem, gente, estão me ouvindo? Alô? Estamos sim. Estão me ouvindo? Ah, sim. Estamos sim. Então, primeiro é agradecer a Aline, a Nicole e a Yasmin, né, porque eu aprendi muito aqui, por isso que eu nem falei nada antes, eu fiquei aqui aprendendo com vocês, literalmente, né? Foi muito bom ter participado até aqui, então, para mim. Como eu sou da ciência exata, né? Então eu vou tentar ajudar um pouco, e realmente, no nosso campus, infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de movimento que pense realmente pesquisa, né, direta, que relacione as questões afro e a matemática ou a física, pelo que eu me lembro. Não posso cravar, porque talvez a Renata faça alguma coisa, eu não sei se outro professor está pesquisando isso, mas eu me formei no programa de ensino de matemática da UFRJ, e agora a gente tem lá uma linha de pesquisa em afrociência. Isso é importante vocês saberem, como licenciandos, né, que tem já um programa de pós-graduação muito importante aqui no Rio de Janeiro, que já pesquisa afrociência, e a equipe é liderada pelo professor Antônio Carlos e o professor Vitor Geraldo. O professor Antônio Carlos é da física e o professor Vitor Geraldo é da matemática, e já tem até tese de doutorado publicada, tem vários artigos, participação em análise de eventos. Então, assim, já tem uma série de materiais bem interessantes para o pessoal da licenciatura, tanto em matemática quanto em física, buscar, né? E quem sabe nessa busca provocar o campus a ter esse interesse, né, de unir as questões raciais à matemática e à física, que eu acho que a gente ainda está muito devagar. Então, eu gostaria só de agradecer muito, estou aprendendo muito com vocês, não vou atrapalhar, só queria trazer essa contribuição. Grande abraço, tá? Imagina, Leandro, obrigada. Obrigada mesmo. Eu acho que a gente, daqui a um pouquinho, vai começar, eu espero que a gente consiga começar a movimentar, já fiz as anotações aqui que você trouxe, porque já teve um aluno da física que me procurou para tentar ver se eu consigo orientá-lo, orientar no TCC, né, porque ele quer tocar nesses assuntos, ele fez Educação e Direitos Humanos comigo, e no final da disciplina, pelo menos nos 2
os 2 semestres passados, eu peço para os alunos fazerem um plano de aula que toque em questões sociais, né, que tem que passar ali para uma educação de direitos humanos, e ele fez, né, dentro dessa perspectiva aí da afrociência, pensando alguma coisa lá das pirâmides, né, do Egito, que eu não vou lembrar agora direito, e ele gostou disso e me pediu para orientá-lo. E aí, obviamente, que eu não vou orientar ele sozinho, porque a parte da sociologia eu corro atrás, né, das ciências humanas, da parte da educação também. Eu conversei com o professor Pacheco, que eu não sei se ele faz a pesquisa, né, propriamente dita, institucionalizada, mas ele já tem tido leituras dentro desse caminho aí, né, da física e tudo mais, das ciências exatas. Tem uma outra aluna também que já falou que quer falar comigo a respeito disso, então eu acho que esse caminho aí vai começar de tijolinho em tijolinho, e foi super importante você trazer essas informações para a gente. Eu vou ler aqui, né, o comentário da Esther sobre o racismo. O racismo sei que está em ver muitas pessoas negras em posições de serviço de atendimento e subempregos, e me surpreender quando vejo em outras posições de trabalho de prestígio. Fazer um curso técnico para oferecer mão de obra barata, ou nem isso, só tive consciência que eu poderia continuar estudando o ano passado. Ah, não, eu falei Esther, mas foi a... Peraí, eu me embolei aqui, gente. Deixa eu ler o da Esther primeiro, que eu estava lendo e o comentário da Rani chegou. Meu racismo sei que está em ver muitas pessoas negras em posições de serviço de atendimento e subempregos, e me surpreender quando vejo em outras posições de trabalho de prestígio. Porém, meu cérebro para e pensa que essa surpresa também não é positiva, que deveria ser comum vê-las nessas posições e não se surpreender. Exatamente, isso é o que a gente chama de racismo institucional, né? Que é um dos tipos de violência que o racismo provoca. No vídeo, no curta, a gente viu algumas violências, a violência policial muito marcada, né, com um tiro, e uma vez, não vou lembrar qual foi a situação, mas tinha um ex-policial rodoviário federal aposentado lá em casa, não era amigo nem meu marido, foi alguma coisa de seguro, que eu não lembro, e ele começou a conversar, e eu lembro que eu ainda estava mais radical nessa época, né, não tinha conseguido me manter. Eu simplesmente saí da mesa, para não discutir com ele mais sério, porque ele começou a falar de uma forma muito natural, que é naturalizada, eu sei, mas de uma forma muito natural, de que sim, os policiais rodoviários federais, eles têm um tipo padrão para parar. E o tipo padrão nunca é branco, né? Ele nunca vai estar com essas características. Isso é racismo institucional e que gera violência. Racismo institucional também é quando a gente olha, por exemplo, para o nosso campus e a gente vê uma minoria de professores e professoras negros, né? A gente vai de 70 e poucos professores, a gente conta no dedo quantos professores negros quando a gente tem, e quando uma vez em sala de aula, esse semestre, comentando alguma coisa, eu falei de um professor ser negro, metade da turma se espantou. Não, esse professor não é negro. Assim, sim, pergunta a ele que ele vai dizer que ele é negro, né? Mas as pessoas se espantaram, né? Porque a gente tem muita questão da cor de pele. E isso está muito introjetado na gente, né? Agora deixa eu ler o da Rani. Tive poucos professores negros, aí ó, nem tinha lido, e é exatamente isso. Na minha cabeça, só os brancos poderiam trabalhar na área de educação e fazer a faculdade. Me via trabalhando de maneira informal, ou nem isso, fazer um curso técnico para oferecer mão de obra barata, ou nem isso. Só tive consciência que eu poderia continuar estudando o ano passado. E isso é muito forte, né? A gente pensa que não, mas isso é muito forte, isso é muito presente, é uma cultura que tem sido modificada aos poucos, que se liga diretamente ao que você mesma falou, Rani, do tema da redação do Enem. Quando a gente vê uma perpetuação das empregadas domésticas, uma perpetuação das babás dentro das suas famílias, né? Eu uso sempre o exemplo, e eu fiquei, por que eu falei parênteses? Porque eu fiquei extremamente feliz com o tema da redação. Obviamente, que a gente mostra aí que a sociologia, a filosofia é extremamente importante, mas porque num dia anterior, na sexta, a prova foi no domingo, né? Então, na sexta e no sábado, eu fiz revisão com as turmas, e tinha 2 questões, né? Uma sobre invisibilidade materna,
que a gente discutiu toda essa questão, fazendo a revisão, e a outra sobre as babás pretas, as amas, né, trazendo Lélia Gonçalves, e quando eu vi o tema da redação, eu estava no parque de diversão com meu filho, e eu esqueci a diversão, e eu fiquei me divertindo lá com o tema por conta disso. Mas aí a gente vai falar dessa perpetuação, né, dessa mão de obra, e aí eu falei já com vocês isso em sala, mas eu vou falar aqui, eu sigo uma página no Instagram, que é Ela Só Babá, e a gente vai ver a perpetuação, uma mulher negra, que hoje ela já é mestre em história, e ela ainda continua tendo que trabalhar como babá, porque ela não conseguiu ainda, dentro desse sistema, né, ela não consegue se sustentar nem como página no Instagram e nem como mestre em história, né? E não desmerecendo o trabalho da babá de forma nenhuma, mas aí a gente vai ver o quanto que a gente vai perpetuando essas questões, né? E a página dela é maravilhosa para discutir esses temas, né? Eu ia até comentar isso, porque eu estava vendo esses dias não, já tem uns meses que lançou um telescópio, um satélite muito famoso, e eu fui ver a sala, assim, das pessoas que lançaram, e só tinha homem branco. Só tinha homem branco, assim, um evento mundial da ciência, só tinha homem branco lá dentro. Então, mas como é que os negros, e também as mulheres, mas aqui a gente está falando da questão dos negros, vão chegar lá se a maioria não tem condição de ter uma educação de qualidade, a educação que tem a escola às vezes não tem nem água. Quando consegue ter essa educação, se forma mestre, se forma doutor, mas não consegue adentrar a carreira. Então, acho que deu um choque a hora que eu olhei aquela foto, assim, sabe? Super importante, com só homem branco dentro. Aí volta para o que a Aline tinha dito no começo, sobre a corrida de privilégios. Porque muitas das vezes a gente para e vê que, não sei, fulano e ciclano já tem isso, fulano e ciclano já tem alguma coisa encaminhada e eu só tenho o ensino médio, sabe? É uma visão muito fechada. É como se o livro da vida dessa pessoa já estivesse escrito. Eu não tenho ensino, eu não tenho educação suficiente para estar no topo. Eu não tenho capacidade suficiente para estar no topo. E às vezes não é isso. Às vezes o que falta na pessoa é isso mesmo, é oportunidade. O que falta é oportunidade. Exato, meninas. E as oportunidades, elas têm que ser produzidas, né? A gente conversa muito isso na disciplina de Educação e Direitos Humanos, no pessoal do MED também, né? Não só na licenciatura, mas o quanto que os direitos, eles são produzidos, eles são conquistados, as oportunidades, elas devem ser produzidas, né? Porque a gente não pode... É claro, né, que a gente precisa de políticas públicas. Essencialmente, precisamos de políticas públicas, mas as políticas públicas, elas só vão ser feitas e só vão ser pensadas para mitigar essas desigualdades quando nós tivermos representação e representatividade suficiente dentro dos espaços de poder, né? Se a gente não pensa, né, nessas questões quando vamos votar, quando a gente vai escolher nossos candidatos e nossas candidatas mesmo para os cargos de poder que nos representam enfim, né, tanto no nível municipal, estadual e federal, a gente também não consegue fazer essa mudança via política pública, que é extremamente necessária. Por isso que é muito importante, né, a gente ter bases de discussão, de cidadania, dentro das escolas. Gente, eu já falei isso para vocês, já tem 2 semestres que eu foi no período eleitoral, né, e eu trouxe uma amiga para falar, né, sobre qual o papel de um deputado, o papel do presidente, deputado federal, estadual, tarará, como que funciona o sistema brasileiro, e eu estava numa turma majoritariamente de adultos com pessoas mais velhas do que eu, aqui dentro do campus, que não sabiam, né, qual é o papel de um deputado federal, qual é o papel de deputado estadual, nem qual era a importância desse voto, que vai para além do dia lá de você ir votar, né? Então, assim, não tem como a gente falar dessas questões sem a gente falar de mudanças de políticas públicas. Mas junto com as mudanças de políticas públicas, né, que são feitas também, produzidas, é pensar no nosso papel,
né, não é no individual, mas no nosso papel aqui dentro dos espaços, dos grupos sociais que a gente ocupa, né? O que eu estou fazendo para mudar? Já que eu tenho o privilégio de estar tendo essas discussões, já que eu estou conseguindo pensar sobre isso, a quem mais eu posso afetar, né? E quando a gente vai pensar de transpor isso de pequenos grupos para a sala de aula, para dentro dos bancos escolares, como futuros professores, futuras professoras, quais práticas que eu posso ter, né, para tentar empoderar meus alunos, né? Aí a Bell Hooks vai trazer para a gente, né, a perspectiva de uma educação para a liberdade, dialogando com Paulo Freire, né? Como que eu posso as pessoas se empoderam por si próprias, né, mas a gente pode contribuir, né, e esses conteúdos, né, e aí só para a gente ir finalizando, eu pensando aqui, né, no Dudu, lá, o final é emblemático quando ele se reconhece, né, como um menino negro e que o nome dele significa negro em Iorubá e o orgulho que isso traz, porque ele teve a perspectiva lá da artista plástica que vai, da curadora de artes, né, que vai trazer para ele pessoas negras importantes para a nossa cultura, que muitas vezes que ele desconhecia, porque a gente percebe que o Dudu estuda numa escola particular e uma escola, aparentemente, uma escola particular cara, central, em que ele é o único aluno negro naquela classe ali que aparece. Então, Ivone Lara, né, e Cartola não passa por aquele capital cultural ali dentro da escola, mas que é extremamente importante para que ele, enquanto menino preto, se reconheça como menino preto e tenha essa valorização, né. Então, o quanto que as práticas escolares e os currículos escolares, né, eles não são determinantes, né, porque não são únicos e exclusivos, mas como que eles são importantes para essa potencialização. Deixa eu ler aqui. Rani, quando passei na faculdade, minha família ficou em choque, já que muitos não concluíram os estudos. Eles nem sabiam da possibilidade de uma pessoa negra, pobre, favelada, mulher fazer faculdade, principalmente no curso de exatas. Reclamo da faculdade, mas sei que estudar é um privilégio, apesar deles verem os estudos como um tempo jogado fora, por conta desse racismo estrutural. E é isso, né, Rani? A gente discutiu muito isso, sociedade, cultura e educação, como que a visão do que é educação vai mudar de acordo com etos, vai mudar de acordo com classe social, não só com classe social, né, mas com grupos sociais, com a construção que a gente tem. E para muitos mesmo, né, o signo da educação não é importante, porque a gente pensa muito na educação como um caminho para o mercado de trabalho, um caminho para você ter um diploma, um caminho para você conseguir alguma coisa, e não a educação por ela própria, né, esse construir, que traz muito do Dudu. Quando a gente olha para uma criança, e isso eu acho fantástico a gente aprender com as crianças e com as professoras de educação infantil, como elas são capazes de fazer isso. A gente olha para uma criança com esse poder, né? Poder não, com essa vontade de aprender e de conhecer. Cara, o Dudu, ele representa isso, né? Ele pegou o lápis e foi fazer pesquisa. As crianças são pesquisadoras natas, né? Elas querem conhecer, elas têm prazer pelo conhecer, elas querem desvendar o mundo. E a gente, como escola, e eu vou me colocar nesse lugar sim, a gente, como escola, vai podando isso na criança ao longo da vida escolar, ao ponto da gente reconhecer que a educação é para passar na prova, e não para construir conhecimento, e esse conhecimento ser significativo para a nossa vida, né? E eu acho que quando a gente pensa numa educação antirracista, a gente não está falando só de falar sobre racismo na escola, de falar sobre a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, é isso também, mas é a gente reconhecer que nossos alunos, né, os futuros alunos de vocês e alunas, são produtores de cultura, eles vivenciam culturas, e a gente partir dessa cultura deles, partir das práticas e das vivências, é importante. Não temos muito tempo dentro da sala de aula, eu sei disso, que o trabalho do professor e da professora é extremamente corrido e desvalorizado, mas às vezes um pouquinho aqui ou um pouquinho ali a gente consegue fazer.
E com isso, eu já vou agradecer, né, a presença de vocês, a terem ficado aqui. A gente já está pertinho, né, das 9 horas. E é deixar meu agradecimento mesmo. Eu acho extremamente válido a gente fazer essas conversas. Eu adoro roda de conversa, eu tenho usado como metodologia de pesquisa roda de conversa. Eu acho muito, né, enriquecedor a gente construir juntos. E eu vou pedir agora para a Yasmin e para a Nicole falar, para a gente poder se despedir. E depois, depois que as meninas falarem, quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto, eu agradeço. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que veio e prestigiou a gente com a presença de vocês, a cada pergunta interessante também, e que essa roda de conversa tenha dado frutos. Não assim, não dado só frutos, mas como plantado sementes. E que futuramente vocês possam colher esses frutos, que vocês possam ter mais aprendizados. Quero agradecer também, ressaltar o que a Nicole falou, que isso possa ter trago para vocês uma nova percepção das coisas, principalmente nós como futuros educadores, porque eu ouço muito, mas eu faço exatas, por que eu tenho que saber humanas? Porque você vai lidar com seres humanos. Então é muito importante também a gente ressaltar essa parte da nossa formação, que é a área da sociologia, porque vai englobar a vivência de muitos alunos, vai ser muitas responsabilidades de muitas vidas nas nossas mãos. Uma coisinha que você diz para o aluno, você pode mudar a vida dele assim para sempre. Então, ter esse conhecimento para não reproduzir certos discursos e para reproduzir os discursos certos, né, dentro da sala de aula, saber ali mediar. Dentro mesmo da área de exata, isso é possível fazer, buscando uma matemática e uma física que seja além ali do colonialismo, para outras vertentes, que há várias e várias. Tirar esse olhar eurocêntrico que a gente tem da exatas, que vocês possam conseguir ter essa percepção a partir dessa roda de conversa de hoje. Obrigada. E aí, quem puder abrir a câmera aí para a gente fazer um print aqui da tela. Quem não puder, a gente tira com a fotinho que está aí mesmo. Então, vou printar aqui. Agora o computador está cheio de graça para fazer print. Pronto. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, tá? E vamos produzir mais rodas. E aí eu espero aí, Leandro, né? Vocês, Sim, todo mundo que está por aí, tragam temas para a gente, proponham que a gente se debruça para tentar fazer, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Evelyn, obrigada pela mediação aí, tá bom? De nada. Vou interromper a gravação, então. Tá ótimo, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.